Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Estamos sempre falando da santidade de Deus, algo que todo cristão sabe muito bem. Mas quais as implicações disso? Dentre as muitas implicações, nós temos uma que o Salmo 58, mais um Salmo de Davi, versículo de 6 a 9, nos aponta. Diz assim: Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como água que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se. Como um aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que as vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. O que é isso que ele está dizendo? Ele está clamando a Deus para que Deus faça justiça por causa dos homens maus que estão perseguindo Davi. E quando ele está orando, ele fala tais palavras contra aqueles que eram ímpios. Davi não tem prazer naquilo que é o castigo sobre o ímpio, e nem Deus tem o prazer em condenar, em destruir as pessoas. Não é isso. Mas é que Deus é santo e é justo. E há implicações. Ezequiel 33, versículo 11, diz assim: Dize-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Deus não tem prazer na morte do pecador, em hipótese alguma. Deus antes tem o prazer na conversão do pecador. Deus quer que ele se arrependa, que ele confesse os seus pecados e deixe. Sim, mas Deus suporta pacientemente aqueles que são maus e tem prazer na maldade. Em Romanos, capítulo 9, versículo de número 22, Paulo diz assim: Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Deus suporta o ter que conviver, digamos assim, com aqueles que são maus. Mas ele não tem prazer em destruir o homem pecador. Porque Deus é santo, mas também ele é bom. Todavia Deus é justo na sua santidade e ele não pode conviver com o pecado. E essa é uma implicação profunda que você tem que refletir. É que a santidade de Deus significa que Deus não pode concordar, Deus não pode ser conivente com o pecado. E por isso as palavras de Davi: Deus destruirá todo aquele que é mau, todo aquele que se volta contra Deus, todo aquele que tem prazer na maldade, todo aquele que tem prazer naquilo que desonra ao Senhor. Deus destruirá. E isso deve servir para nós, de um lado, como conforto, que é a certeza de que Deus nos livrará das mãos daqueles que são injustos, daqueles que nos maltratam, mas deve também servir de exortação, porque significa que Deus, que é imparcial, que não faz acepção de pessoas, não estará aceitando na eternidade os maus. Ou seja, devemos realmente viver uma vida em Cristo e para Cristo. Como disse Paulo: Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é uma exortação para que nós façamos a vontade do Senhor. Vivamos para a glória do Senhor. Tanto que em Apocalipse 21, quando nos é dada a promessa do novo céu, nova terra, anunciando os detalhes de um lugar em que nós viveremos para sempre com o Senhor, ele diz que este é para o vencedor. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho.
Apocalipse 21, versículo 7. Mas ele também adverte que aqueles que não andaram com o Senhor, aqueles que desprezaram o Senhor, aqueles que tiveram prazer na maldade, eles serão de fato destruídos. O versículo 8 de Apocalipse 21 diz: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Portanto, na oração de Davi, nós temos conforto e exortação, e deve nos chamar a atenção. Não que Deus tenha prazer na morte do ímpio, do pecador, mas que na sua santidade ele tem que julgar com justiça. Portanto, você precisa pedir ao Senhor misericórdia, você precisa ir ao Senhor e pedir compaixão, você precisa ir ao Senhor e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, para que eu viva na tua presença, se compadece de mim, perdoa os meus pecados, me ajuda, Senhor Deus, para que eu não seja contado entre os perversos, Senhor, mas para que eu seja recebido na tua glória, para que eu seja abençoado com a tua salvação. Então lance a sua vida diante do Senhor, porque a coisa é séria, tanto que Davi diz que Deus quebre os dentes deles, que Deus os castigue, ou seja, essa é a advertência, essa é a realidade para aqueles que desprezam o Senhor. Mas você não precisa fazer isso. Você não precisa viver como se Deus não existisse. Você não precisa ter prazer no mal quando nós somos feitos à imagem de Deus para viver o que é bom. Quando Jesus Cristo nos chama: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quando Deus tem a sua palavra nos chamando a viver na presença dEle e para Ele, e nos dar uma promessa de que o Espírito de Deus, Ele transforma o coração do pecador. Tudo isso nos convida a viver em Cristo e para Cristo. Portanto, você tem, enquanto há vida, a oportunidade de se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero ser mais o que eu fui até agora, um pecador rebelde vivendo para mim mesmo. Não, Senhor, eu não quero esse destino terrível, eu não quero esse destino horrível, eu não quero ser teu inimigo para sempre. Eu quero as tuas misericórdias, eu quero tua graça, eu quero teu amor, eu quero viver para o Senhor. Então, se renda ao Senhor Jesus. E então você terá a mesma segurança que inclusive Davi tinha. Davi tinha tamanha segurança que, apesar de ser um pecador, no momento mais difícil de sua vida, quando ele cometeu pecado na presença de Deus, ele se humilhou. Mas ele se humilhou porque ele sabia que estava diante de um Deus misericordioso, de um Deus gracioso, de um Deus bondoso, de um Deus que não tem prazer na morte do pecador. E por isso ele se prostrou mais uma vez, sabendo que Deus receberia seu coração quebrantado, porque Deus se agrada de um coração quebrantado. Esta é também a nossa esperança sempre. E por isso que você pode se achegar diante do Senhor e clamar a Deus, para que Deus receba em Cristo Jesus a sua vida e então cerque sua vida com graça e misericórdia. E então a realidade que Davi fala para nós em, como disse, Salmo 58, versículo de 6 a 9, de que Deus se coloca como inimigo daqueles que são maus, dos perversos. Essa realidade não será mais a sua, porque em Jesus Cristo somos chamados de filhos de Deus. Em Jesus Cristo somos justificados e, portanto, perdoados. Em Jesus Cristo temos uma esperança eterna, a esperança da vida eterna com o Senhor. E em Jesus Cristo nós desfrutamos então de um relacionamento, de uma comunhão com Deus. Então por que você continuará vivendo como se Deus não existe? Não faça isso. Hoje mesmo, coloque a sua vida diante do Senhor. Porque o tempo que Deus nos deu para que nós nos arrependamos e vivamos para Ele é o tempo chamado hoje. É o tempo de vida. Porque para morrer basta estar vivo. Portanto, coloque a sua vida diante do Senhor. Não espere para amanhã. Porque o tempo que o Senhor nos chama e nos dá para isso é o tempo chamado hoje. Então, coloque a sua vida diante do Senhor agora mesmo. Vamos orar ao Senhor.
Senhor Deus amado, obrigado por tudo, por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, porque a tua palavra, ao nos advertir dura e severamente sobre o castigo sobre os ímpios, sobre os perversos, ela nos dá também uma esperança, porque enquanto ela nos conta, ó Deus, o castigo vindouro, ela também nos conduz para a salvação graciosa. Portanto, eu te peço, Senhor, misericórdia, para que tua misericórdia, Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, possa, Senhor Deus, estar nos abençoando com a salvação. Que o Senhor receba a nossa gratidão, porque o Senhor já fez esta obra maravilhosa. E tudo isso nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.